Capítulo 3. Na presença de Lúcifer. Era o dia 11 de outubro de 1995. Como de costume, eu gostava de estar no rio para contemplar a correnteza limpa e incolor que descia sem parar. Estava aprendendo no silêncio com os espíritos o que eles me transmitiam por meio das suas transfigurações em várias formas de manifestações. Eram formas humanas, de animais e formas de seres inexistentes neste mundo. Ouvia e observava todos os gestos que faziam, e entendia todas as mensagens que eles procuravam me transmitir com aquelas brincadeiras de maldade e injustiça. Quando faltava pouco para a hora do almoço e eu já estava saindo do rio para ir para casa, os espíritos me disseram: "Fique parado, filho, e se ajoelhe diante de nossa grande majestade e nosso soberano." No momento em que estava de joelhos dobrados, vi uma entidade superior e sua presença iluminou o espaço em que eu estava entre as árvores. Os espíritos o reverenciaram. Sua glória foi reduzida para falar comigo. Ele era muito alto e tinha 6 asas grandes, semelhantes às dos espíritos que me acompanhavam, 3 de cada lado das costas. Tinha um rosto muito luminoso e lindo, com cabelos muito brancos e longos, e tinha uma luz brilhante que lhe rodeava a cabeça. Fiquei maravilhado e espantado com a beleza e a formosura dele. Era um ser inigualável, com vestes muito brilhantes, cheio de luz e majestade. Levantou-me com suas mãos lindas até junto de seu rosto, e disse-me: "Meu filho, você cresceu, eu sou seu pai. Não tema, meu filho. Meu príncipe, o que você sabe de mim?" Eu respondi com grande satisfação e entusiasmo: "Não tenho medo de ti, papai, mas acabei de ouvir de ti que és meu pai. Porque tu és diferente deles, os espíritos. Porque eles não são como tu." Com um grande sorriso no rosto, muito belo e atraente, disse-me: "Filho sábio, nós somos diferentes como você é diferente do seu avô. Você é igual ao seu avô, qualquer um deles. Seu avô Bengo é igual ao seu avô Majanola." Fiquei refletindo nas características dos meus 2 avós, nas diferenças que existiam entre eles. Um era muito forte e baixinho, velho Bengo, enquanto o outro era alto e não tão forte, velho Gabriel. Então respondi-lhe com grande convicção: "Eles são diferentes, não são iguais." Parei de falar e fiquei somente a observá-lo e a ouvir. Ele disse mais: "Filho meu, cresça e seja sábio e inteligente como seu pai é. Eu o escolhi para ser uma estrela e exaltar meu reino, e o mundo estará aos seus pés para servi-lo como a um Deus. Você é meu filho amado. Hoje vim aqui neste lugar visitá-lo porque o amo. Por isso é que eu cheguei até aqui, para demonstrar o quanto você é especial e importante, e sempre estará me vendo, meu lindo filho." Depois de ter dito isso para mim, ele falou aos meus companheiros: "Cuidem bem dele, pois ele é muito especial e amado do papai." E desapareceu daquele lugar. Subimos para casa ou fui arrebatado, não sei. Eu estava muito emocionado, e a imagem dele ficou fixada na minha memória. Quando cheguei em casa, não disse nada aos meus avós. Como de costume, cheguei e me assentei no meu lugar para almoçar. Minha avó disse: "Monami ai voala aqui a motimum vini?" "Meu filho, você está mesmo bem?" E respondi-lhe: "Sim, vovó, eu estou muito bem." Ela perguntou por que nunca tinha me visto tão emocionado como naquele dia. Em nossa mesa havia sempre 2 tipos de pratos, os totalmente vegetarianos e os misturados, com carne de caça e vegetais, porque meu avô era grande caçador e em sua mesa não faltava carne de caça. Eu amava o alimento 100% natural, e tinha grande prazer em comer cereais, vegetais, legumes, hortaliças e frutas. Também tinha muito prazer em beber sangue de pessoas, pois, para mim, os seres humanos eram simplesmente escravos e objetos de sacrifícios, mortos-vivos que não mereciam viver. Eu era um rapaz dependente de sangue humano. Meus avós gostavam muito da carne de caça misturada com vegetais e hortaliças. Também apreciavam comer carne de pessoas e beber o sangue delas. Todas as manhãs eu comia sempre cereais ou tubérculos e saladas de hortaliças, no momento certo e na hora certa, e bebia água 1 ou 2 horas depois das refeições e 1 hora ou 30 minutos antes das refeições. Às tardes, comia sempre legumes e vegetais, e antes do pôr do sol papas de frutas ou saladas de frutas, todas bem combinadas, a fim de que não se transformassem em álcool no estômago, ao ser digeridas. Além disso, eu tinha sempre de 9 a 10 horas de repouso por noite. Como eu gostava de fazer perguntas! Avaliava as respostas e guardava algumas delas, as que me agradavam, na memória de longo prazo. Certa vez, enquanto estava no milharal fresco da fazenda, quase na hora do almoço, colhi uma espiga de milho muito bonita. Como sabia que dali a pouco eu deveria almoçar, comecei a comer os grãos de milho, e perguntei a um dos meus espíritos companheiros: "Por que vocês sempre estão ao meu lado?"
E por que vocês têm asas e são tão altos? Meus avós não têm asas. Por que vocês são mais bonitos que os vovos? O espírito a quem dirigi a pergunta esboçou um sorriso lindo. Eles eram seres muito bonitos e de beleza atraente. Eram muito brilhantes, mas reduziam a luz a fim de ficar sempre comigo. Eu gostava muito da companhia deles. O espírito me respondeu: filho, estamos sempre ao seu lado porque nós o amamos e você é muito especial e muito importante. Queremos transformá-lo em uma grande estrela, e não queremos que seja como um escravo. Desejamos sempre seu bem, pois você é um Deus. Por isso é que estamos sempre ao seu lado. Devemos prepará-lo como um príncipe para ser vitorioso na batalha contra seus maiores inimigos. Temos asas, sim, e vocês não têm. Elas nos servem para voar, assim como vocês têm as pernas que lhes servem para andar. Você e seus avós são diferentes de nós, mas o que mais importa é que nós o amamos muito, filho. Entre os seres humanos também existem diferenças culturais, sociais, étnicas. E nem todos têm a mesma estrutura física. Eles têm cores de pele diferentes, assim como também existem diferenças entre os animais, as plantas, os rios. Na natureza, há diversidade para a harmonia e o bem-estar do universo. Existem irmãos seus no outro lado do mundo que um dia você irá conhecer, que têm cor de pele e cabelos diferentes. Mas você deve amar a si mesmo acima de qualquer outra pessoa. Respeite o que você é e respeite o outro como ele é, para que haja harmonia e bem-estar em nosso reino. Nós usamos as diferenças religiosas, culturais, sociais e étnicas que existem entre os mortos-vivos para que eles guerreiem entre si, escravizem-se, odeiem-se a ponto de matarem uns aos outros. A partir das diferenças existentes entre eles criamos guerras raciais, guerras religiosas, guerras culturais, guerras de estratos sociais, guerras políticas e econômicas, guerras científicas, sem que eles saibam que estamos por trás de tudo isso. Só os deuses e os príncipes do nosso reino sabem disso. Semeamos sentimentos de inferioridade racial na mente de uns e sentimentos de superioridade racial na mente de outros para se odiarem e se escravizarem. Mas você é um Deus e príncipe do reino, e nós o amamos muito, filho, nunca se esqueça disso. Naquele momento, fiquei emocionado e contente com as respostas, pois eu sabia que eles me amavam e não queria me perder. Por isso eles estavam sempre ao meu lado. Continuei fazendo perguntas a eles, querendo saber mais deles. Fiz-lhes as seguintes perguntas: por que é que existem diferenças no meio de vocês e também no nosso meio ou no meio de nós? E de onde viemos e para onde vamos? Quem somos nós e quem são vocês? Um dos espíritos transportou-me mais para cima do vale em que me encontrava, para o lugar onde os meus avós gostavam de estar e de conviver, o jango da fazenda. Era parte da fazenda mais bonita e atraente, onde meu avô ficava e contemplava a beleza dela. Ele também amava estar lá com os amigos do mesmo sistema, e mostrava com grande satisfação o fruto de suas obras aos seus companheiros. Quando chegamos ao local, eles olharam para mim com um olhar muito diferente, e parecia coisa muito séria. Eu não estava acostumado com aquele olhar por parte deles. O mesmo espírito que tinha me transportado disse-me: filho meu, abra os olhos e observe lá embaixo, nesse vale da fazenda do seu avô. Observe todos os lados e depois me diga o que você enxergou. Então abri os olhos e olhei lá o vale, com olhar de observador, como tinham me ensinado. Ele me perguntou: meu pequeno príncipe, o que você viu? As imagens que eu tinha visto estavam gravadas na minha memória. Respondi-lhe: papai, eu vi muitas flores, todas muito bonitas, mas diferentes em cores, formas e tamanhos. Todas elas juntas ofereciam beleza muito atraente aos olhos. Também vi borboletas lindas que voavam por cima das flores, todas elas com diferentes tipos de cores, formas e tamanhos. E, no outro lado, à minha direita, vi as árvores frutíferas da fazenda, com frutos de diferentes tamanhos e formas. À minha esquerda, havia a plantação de milho, ginguba, amendoim, feijão e outras coisas de comer. Muito bem, meu filho, é mesmo assim. Agora preste muita atenção. Daqui em diante você vai começar a aprender o conhecimento da informação ultrassecreta. E essa informação ultrassecreta não deve e não pode ser divulgada a nenhum dos escravos, nem aos nossos piores inimigos. Isso porque a divulgação desta informação secreta requer sacrifício de sangue da mesma pessoa que a divulgar. Mas você nunca fará isso, porque é um príncipe nosso, é uma estrela e um deus. Esse conhecimento é somente para os deuses e para os seres iluminados pelo nosso grande príncipe da luz. Filho, seu avô tem estado aqui com a finalidade de contemplar a beleza das obras de suas mãos. Neste universo, existe um único ser onipotente, o Altíssimo e Criador de tudo o que existe. E sua existência é inexplicável, filho, só se acredita.
Porque ele existiu antes das suas criaturas, como seu avô existiu primeiro que as flores que ele plantou. O Altíssimo criou-nos de formas diferentes e com funções ou trabalhos diferentes, e tamanhos diferentes também. E vocês também foram criados pelo mesmo Criador, que os criou à sua imagem e semelhança, com formas, cores de pele e tamanhos diferentes. Mas ele nos criou para que no meio dessas diferenças vivamos em harmonia e paz, com a finalidade de alegrar nosso Criador, assim como essa diferença de plantação na fazenda alegra seu avô Gabriel. Por isso é que somos muito diferentes um do outro. Mas ele estabeleceu uma lei que era arbitrária e impossível de ser obedecida por suas criaturas, porque escravizava a todos. Fazia separação, negando, assim, o verdadeiro filho dele, nossa grande estrela de luz e o grande príncipe verdadeiro, nossa grande majestade, Lúcifer, a verdadeira estrela da manhã. Então todos nós nos unimos com o grande príncipe da verdadeira luz. E lutamos contra essa tirania para a libertação dos nossos irmãos que estavam na escravidão dessa lei, para que abrissem os olhos a fim de verem a injustiça do Altíssimo e Criador. Então um dos príncipes, com injustiça, acusou-nos de ser rebeldes e perturbadores da paz. Nós só queríamos a liberdade. Aí saímos da moradia inicial, com a finalidade de criar um reino melhor que aquele. Esse príncipe luta com o objetivo de nos destruir e acabar com o nosso reino. Ele trabalha unanimemente com o apoio do Altíssimo. Eles têm muitos aliados, também seres como você, que vão querer tirá-lo das nossas mãos com os ensinos desse príncipe. Você foi escolhido porque é muito especial para o nosso grande Senhor da Luz, e nós o amamos muito, filho. Eu respondi, está bem, é assim, mas eu não os conheço e nunca os vi. Onde eles estão vivendo? Eu vou matá-los e acabar com a raça deles. Ele respondeu, filho, um dia você vai conhecê-los e vai destruí-los para nós. Sim, papai, vou mesmo matá-los, eu disse. Ele disse mais uma vez, nunca diga isso a ninguém, fique somente com você, nenhum escravo deve saber disso. Como era a hora do almoço, transportaram-me para casa no mesmo instante, para eu me alimentar na hora certa e habitual. Cheguei tão emocionado que minha avó me perguntou, filho, você tem brincado com alguém aqui na fazenda? Ou tem visto outras pessoas aqui? Respondi, não, vovó, somente meus amigos, que estão comigo. Ela perguntou, de onde eles são? Perguntei-lhe, por que a vovó faz essas perguntas? Eles têm estado aqui em casa comigo, e estão agora aqui. Eu os vejo. A vovó não os vê. Ela disse, não vejo ninguém aqui, a não ser você. Só estamos nós aqui, filho. Meu avô tinha ido ao bairro vender carne de caça, e como tinha outra mulher, costumava ir lá para passar a noite ou o dia. Pouco depois das primeiras perguntas, minha avó voltou a indagar, você está bem mesmo, filho? E é mesmo isso que você vê? Eu disse, sim, vovó, estou mesmo muito bem. Está bem, filho. Bom apetite. Obrigado, vovó. Depois de alguns meses, no dia 11 de janeiro de 1996, eu estava em pé no Jango, casa de reunião tradicional, onde meu avô gostava de ficar e contemplar a beleza de sua fazenda. Eu observava o brilho e a beleza da propriedade, que eram transmitidos pela diversidade de plantas, flores e frutos. Isso lembrava o brilho das estrelas, com suas diferenças no brilho e no tamanho, e o brilho da lua, diferente do brilho das estrelas. Enquanto refletia no que estava vendo e no que tinha visto antes, o pôr do sol acontecia e era a hora em que eu tomava um banho de sol, como tinham me ensinado os espíritos. A luz do sol nesse horário fazia muito bem para meu corpo. Enquanto pensava, apareceu-me uma entidade superior, Sua Majestade, o grande príncipe da luz. Como sinal de humildade, me prostrei diante dele, como meus companheiros tinham me ensinado. Exclamei, sim, cheguei, meu papai chegou, papai companheiro chegou. Ele me falou, querido filho, meu pequeno príncipe. Em seguida, ele me levantou e me pôs em seu colo, e perguntou, como você está, meu filho? Eu o admirava por sua beleza e formosura incomparáveis, por seu rosto belíssimo e seu cabelo branco e muito brilhante, com 6 asas nas costas, todas bem brancas, com vestes resplandecentes e majestosas, como as de um grande general. Sim, papai, eu estou muito bem. Quando crescer, também quero brilhar como você brilha, respondi-lhe. Meu amado filho, você vai brilhar muito quando for grande, porque você é especial, o meu querido príncipe. Eu lhe darei meu brilho e meu poder, a fim de que brilhe pelo mundo e transmita luz a todos os que se encontram nas trevas e na escravidão da lei do Criador, para os libertar das trevas para a grande luz, e da escravidão para a liberdade. Você é um Deus, muito diferente dos escravos e dos mortos-vivos. Depois de ouvi-lo, perguntei, papai,
Onde você vive e o que faz quando não vem aqui? Sinto saudade de você, papai. Ele me respondeu com um lindo sorriso. Querido, eu vivo no centro deste mundo, e quando não venho para cá é porque estou trabalhando pela organização e pela paz de todos os habitantes da Terra. Trabalhando para dar liberdade aos escravos e transmitir luz para aqueles que estão em trevas. Eu disse, está bem. Quando crescer, também quero trabalhar como você. Ele disse mais, um dia, quando for mais crescido, você terá o privilégio de conhecer seus irmãos e príncipes. Eles o conhecerão também, eles que vivem no outro lado do mundo. Também saberá onde está meu grande trono. Filho, você é um Deus, e como tal não deve viver como os escravos vivem. Os escravos são simplesmente objetos e não merecem viver. Eu sou seu pai e sou dono deste mundo. Sou o grande Deus, o Todo-Poderoso. Dou meu poder e meu trono àquele que eu escolher. Você não deve seguir outro caminho. Você deve ser como eu sou e fazer tudo quanto eu mandar fazer, pois você é o meu filho amado, e você terá parte no meu novo mundo. Você é o meu pequeno príncipe. Vou torná-lo um grande príncipe. Seja fiel comigo, porque eu o amo muito e farei de você uma grande estrela. Darei poder para que todos os escravos e livres se prostrem diante de você. Ele prosseguiu, você matará sem piedade e com toda crueldade todos os que se opuserem às minhas ordens. Isso para o bem do nosso futuro reino. Não tema, meu amado filho, pois eu estarei sempre ao seu lado para lhe dar apoio em todos os momentos da vida. Seja fiel, meu querido filho, para cumprir seu propósito neste mundo, e conte sempre comigo, meu pequeno príncipe. Fique com a minha bênção, já vou, mas virei aqui qualquer dia desses para ver seu rosto lindo e brilhante. Confie somente em mim. Sua grande majestade foi embora. Meus espíritos companheiros e amigos estavam presentes, mas só ficaram como ouvintes. Alguns dias depois daquele encontro, eu estava brincando com meus amigos e companheiros espirituais, e conversando com eles debaixo das árvores com muitas mangas maduras, quando minha avó disse ao meu avô, Mona Iouila Vusaluca, Inaiep Vutonoca Moenene Nivuzuela Moenene, Uila Alantu. Este menino parece que está ficando louco, pois brinca e fala sozinho. Parece que tem pessoas ao seu lado. Olha só para ele. Meu avô respondeu, ele é só uma criancinha, e fez disso sua melhor maneira de brincar e se distrair, porque ele está aqui sozinho. Mas minha avó não estava convencida, porque ela já sabia o que eu lhe tinha dito, que eu falava com os espíritos e que eles eram meus amigos. Ele me disse que brinca e fala com os espíritos, e que eles estão sempre com ele, todos os dias. Então, daquele momento em diante, meu avô passou a me observar sob nova perspectiva. Não passou muito tempo, até que um dos espíritos me disse, eles não são como você, filho, você é muito especial e muito amado, um pequeno príncipe que nasceu para ser grande neste mundo que você ainda não conhece. Não nos revelamos a eles porque eles não são tão especiais quanto você é. A eles são dados poderes e preparo para lutar contra e destruir os mortos-vivos, e cumprir algumas missões específicas para manter as tradições e os costumes de acordo com nosso querer e segundo a nossa estratégia. Os escravos, pessoas normais, sem a orientação deles se perdem, por isso é que nós os dirigimos por meio deles, uma vez que servem como nossos meios e canais, médiums, para manter nossos objetivos. Mas não nos revelamos a eles constantemente, como nós fazemos com você, porque você é um príncipe e um Deus, um amigo para nós. Eles alimentavam meu egocentrismo todos os dias. Diziam, vocês vivem no mundo na dimensão física e material, seus corpos são de dimensões físicas e materiais e seus olhos estão limitados a observar o que é físico e material. Nós vivemos no mesmo mundo, mas nossa dimensão é espiritual e não física e material. A dimensão espiritual não é vista nem é compreendida pelas pessoas que são semelhantes a você. Nós nos revelamos a quem escolhemos e permitimos que entre em comunicação conosco e nos vejam como somos. A alguns só damos os poderes necessários e não nos revelamos a eles, e a outros não nos revelamos como somos, embora se comuniquem conosco. Somos vistos por eles como seres ou criaturas terríveis e feias, e fazemos tudo por eles, pela fé que eles têm em nós. Nós os levamos a pensar que são os fazedores de tudo o que realizam. Estamos sempre por trás de todos os seus feitos, e levamos alguns a duvidar e a negar nossa própria existência, pensando que nunca existimos e que não existe mundo espiritual. Só nos revelamos aos nossos especiais, escolhidos pelo grande príncipe da luz, o verdadeiro Filho do Altíssimo Deus, que é a salvação do mundo perdido em trevas. Por isso não tema, filho, porque o ser humano é aquilo que é ensinado a ser. Ele é escravo de seus ensinos, tradições e costumes. Dominamos e orientamos este mundo como queremos que seja, para um novo mundo cheio de liberdade e melhor.
Mas há alguém que deseja tomar o trono do nosso grande príncipe da luz, e luta para nossa destruição, para acabar com nosso reino da verdadeira luz e liberdade. Ele já foi vencido pelo nosso grande general uma vez na cruz. Estamos juntos e sempre estaremos ao seu lado, porque você é muito especial e o amamos muito. Não tenha medo de nada, porque somos seus melhores amigos, e só queremos o seu bem. Depois de ter ouvido isso, senti grande conforto, e disse, eu também te amo, papai. No dia seguinte, meu avô paterno, o velho Bengo, sacerdote do santuário dos satanistas da comuna do Bengo, veio nos visitar. Chegou no período da tarde, quando estávamos no jango da fazenda. Cumprimentou-nos e perguntou aos meus avós maternos como eu estava me comportando, pois já haviam se passado alguns dias sem que fossemos ao santuário central da comuna. Minha avó lhe disse, ainda bem que você perguntou acerca do menino, compadre, ele anda muito estranho. Fica falando sozinho, parece que está falando com alguém, mas não vemos ninguém. Isso está me preocupando. Quando lhe perguntei sobre isso, ele disse que fala com os espíritos e que os vê todos os dias e todas as noites, e que brinca com eles sempre. O velho Bengo respondeu, não se preocupe com isso, mana, é muito normal, sendo ele diferente de nós. Na verdade, nós esquecemos de que antes de ele ter vindo ao mundo já nos tinham anunciado seu nascimento e como ele viria a ser. Ele é um escolhido do nosso grande príncipe da verdadeira luz, é um ser especial no meio de nós. Ele é muito amado do nosso supremo Lúcifer, pois é cheio dos espíritos e anda no meio da luz. Por isso é que ele está aqui na fazenda, com a finalidade de ser educado pelos espíritos e conhecer nosso grande príncipe e sua vontade, para que, quando crescer, não se desvie do caminho e do ensino da sua meninice. Ele está sendo preparado para a grande batalha na destruição dos seguidores daquele que foi morto na cruz e vive. Esse menino é uma estrela a iluminar. Que ele conheça por si mesmo qual é sua missão neste mundo. Seu nível é muito diferente do nosso, pois nossa luta ainda é contra os mortos-vivos, doentes e escravos, mas ele está sendo preparado para lutar contra os vivos, pessoas que têm Jesus Cristo na vida. Ele é um canal da vontade de nosso Senhor Lúcifer para testemunhar a favor da nossa verdade e ensiná-la ao mundo e além. Por isso, não fique preocupada se vi-lo aparentemente falando sozinho, acompanhe somente o que ele diz aos espíritos. Ele não é nosso, mas, sim, dos espíritos, para o serviço do nosso Senhor. Então minha avó se lembrou das palavras do espírito mestre e conselheiro que disse para me levarem à fazenda, longe da sociedade dos escravos e mortos-vivos, a fim de ser educado pelos espíritos e servir como canal, médium, apto para fazer a vontade do soberano. Ela disse, agora me lembro de tudo que aconteceu antes de estarmos aqui e antes mesmo de ele ter vindo ao mundo. Eu estava acusando meu anjinho de estar louco. Ele não chora a ausência de sua mãe e não sente falta de ninguém, mesmo estando sozinho aqui. Ele não chora e não tem tido medo de nada. Admiro esse meu anjinho, meu querido filho, pois ele já está acostumado a ficar na presença dos espíritos, no convívio deles. Ele nunca riu com ninguém em casa, só faz muitas perguntas, é um bom ouvinte, obediente e observador. Não faz nada sem saber por que fazer e como fazer. Ele é um menino inteligente. No princípio, quando era menor, eu tinha muita compaixão dele, e pensava que ia chorar por causa da ausência da mãe. Mas os espíritos sempre estiveram ao seu lado, para consolá-lo e fazer-lhe a melhor companhia. E mostrar-lhe a realidade do mundo espiritual desde sua meninice, para que não venha a esquecer de sua missão. Agora compreendo melhor a razão da nossa estada aqui e por que ele não pode ser visto agora, para que tenha o caráter semelhante ao dos espíritos. O velho Bengo disse-lhe, sim, minha comadre, ele é um escolhido ou consagrado para uma missão específica, muito diferente da nossa. Cuida dele muito bem, como a um tesouro, para que venha a ter o brilho certo. Eu os ouvia conversando, atentamente, pois naquele momento o colo do meu avô Bengo. O velho Gabriel, que também estava no Já Sabia de Tudo, era alguém que falava pouco, era um bom observador, e só ficou ouvindo. Como tinha se esquecido do assunto, lembrou-se também naquele momento, mas não disse nada acerca de mim. Quando terminou a conversa entre eles, eu disse ao meu avô, o velho Bengo, vovô, levante-se e lhe mostrarei algo muito bom. Então ele se levantou rapidamente para ver a coisa boa que seu amado neto tinha para lhe mostrar. Eu disse, vovô, veja lá embaixo e observe a sua direita e a sua esquerda, e depois diga-me o que o senhor viu. Ele observou a direita e a esquerda, e viu mais além. Depois olhou para mim, sorriu e disse, filho, eu vi as lindas flores, todas elas diferentes, e a diversidade de plantações, as árvores diferentes, entre elas as frutíferas e não frutíferas, e separadas umas das outras. Sim, vovô, é isso mesmo, eu respondi.
Mas por que existe essa diferença na natureza e também entre nós? Por que eu tenho esta cor de pele castanha e não a branca ou cor-de-rosa? E por que aquelas pessoas, que trabalham sempre aqui na fazenda, não saem daqui? Meu avô ficou muito sério depois dessas perguntas que lhe fiz. Pensou um pouco durante alguns minutos e respondeu: Filho, é importante que você saiba a verdade, e eu creio que seus amigos já tenham respondido essas perguntas a você. Mas vou lhe responder para que saiba a razão da existência das diferenças na natureza e entre os seres humanos. Há neste mundo um ser, que é o Criador de tudo o que existe. Ele é que deu origem e criou essas diferenças todas que existem na natureza e entre nós. Temos essa cor de pele castanha ou preta porque fomos criados para ser diferentes só na cor da pele. Diante do Criador somos todos iguais. E fomos criados pelo mesmo propósito, independentemente de etnia, pois entre os seres humanos nenhuma etnia é superior a outra diante do grande Criador. Como na natureza, nenhuma árvore é melhor que outra diante do Criador, mas o ser humano é que dá valor e faz distinção, seguindo suas preferências e gostos. O humano qualifica o que é melhor para si e o que não é. É mesmo o homem que faz acepção de raças ou cores de pele, classificando a melhor e a não melhor, e afirmando que uma é superior à outra. Nunca se sinta inferior por ter essa cor de pele quando estiver entre os de outras etnias ou com cor de pele diferente da sua, filho. Quanto a esses que trabalham aqui nesta fazenda, são pessoas compradas de suas famílias, e alguns venderam a alma pela riqueza e pela fama, pois não quiseram cumprir seus votos, que eles mesmos fizeram voluntariamente sem nenhuma obrigação. É que ao entrar nesse jogo não se sai sem cumprir o voto. Eles se tornaram escravos de livre e espontânea vontade, só estão pagando o que votaram e não cumpriram. Se eles tivessem cumprido os votos, como eu e seus avós, também estariam livres como nós. Eles só terão liberdade quando deixarem de existir neste mundo. Por isso é que eles choram pela liberdade e choram pela morte como um meio de repouso. Eu estava muito atento, ouvindo, sem deixar passar nenhuma palavra. Por fim, ele disse: Filho, espero que você cumpra sua missão específica, para que não venha a ser um escravo, como eles são. Depois o velho Bengo chamou o velho Gabriel em particular, e conversaram muito. Eu e minha avó fomos para casa, pois já tínhamos nos despedido do vovô Bengo. Dias depois, como já era costume receber a maior entidade sempre que terminasse um trimestre, no dia 11 de abril de 1996, eu estava na varanda da nossa casa na fazenda, sentado, observando a vasta paisagem verdejante e o lindo jardim ao redor da residência. Pensava, quando for grande, quero ter uma casa assim também. Foi quando ouvi meus espíritos amigos dizerem para mim: o papai querido chegou. Como sempre, prostrei-me para recebê-lo. Ele apareceu e me levantou, e fiquei bastante emocionado ao vê-lo mais uma vez, porque eu amava ver seu rosto tão lindo, com cabelo branco e caído, com suas lindas asas e uma formosura e beleza únicas e incomparáveis. Ele sempre reduzia sua luz para que não me fizesse mal, pois seu brilho era como o sol abrasador e pronto a consumir qualquer objeto à sua frente. Ele me disse: Filho, tenho visto que você está se tornando o tipo de ser que eu quero que seja. Por isso eu o escolhi, para que aprenda e ponha em prática o que aprender. E, se não compreender, pergunte aos amigos e companheiros que eu lhe dei. Você e eu governaremos o mundo, e seus habitantes receberão seus ensinos e se prostrarão diante de você. Assim você engrandecerá meu nome e nosso reino. Eu o amo muito, meu filho. Nunca se esqueça disso. É por esse amor que eu escolhi você, meu pequeno príncipe, para ser uma estrela e brilhar como um deus. Farei de você um deus e lhe darei imortalidade, honra e glória. Farei que se assente entre os grandes da terra, aqueles a quem eu escolhi e dei o poder de governar este mundo. Pois este mundo é meu e pertence somente a mim, e dou a quem eu escolher dar e for fiel e voluntário em fazer minha vontade, e cumprir meu propósito. Eu estava muitíssimo emocionado com aquelas palavras que me faziam sentir que era muito amado diante da nossa majestade e supremo príncipe, e de que eu era um pequeno Deus em desenvolvimento e em crescimento. Eu tinha alguns grandes privilégios que nenhum dos meus ascendentes tiveram, o de ver e conhecer a grande estrela da manhã, por exemplo. Pois isso é só para os níveis mais avançados, aqueles a quem ele deu grandes honras e privilégios. Fiquei somente no silêncio para ouvir o que ele tinha para me transmitir. Havia aprendido com os espíritos que a melhor maneira de adquirir conhecimento era ouvindo mais, fazendo perguntas apropriadas e sendo tardio no falar, e nunca fazer perguntas das quais já sabia a resposta. Então fiquei somente ouvindo o que o papai tinha para me transmitir naquele dia. Ele me transportou para o vale, onde havia muitas flores e diversidades de borboletas. E disse-me: não tema, meu filho. Aos meus escolhidos lhes é dado o privilégio de saber a verdade absoluta e a verdade relativa, a verdade como ela é.
Essa informação é ultra-secreta e serve para os príncipes do reino, e como você é um príncipe, terá o privilégio de saber. É necessário saber para quem você irá lutar, porque irá lutar e com quem irá lutar. Meu filho, antes que existissem os mundos criados pelo Altíssimo, o grande Criador do universo, nós vivíamos no céu, num lugar incomparável em beleza e esplendor, com ruas tão brilhantes como ouro puro. Fomos criados todos diferentes, e diante dessas diversidades e diferenças vivíamos em harmonia e paz. Eu era um grande príncipe, que estava sempre na presença do Altíssimo como um guardião protetor e honrado diante de todo o universo. Toda criatura e potestade feita pelo Criador prestava-me honra e obediência. E havia outro príncipe, também muito honrado e amado pelo Criador. Ele ditava leis que contrariavam nossa liberdade e harmonia, além de o Criador amar mais a ele do que a mim. Eles estavam sempre juntos. Eles não me permitiam estar nas reuniões que aconteciam somente entre eles. O Criador fazia acepção ao realizar as reuniões secretas sem a minha presença. Então reclamei ao Criador meus direitos de ser igual àquele que era mais amado que eu, e questionei por que fazia aquilo se ele era como eu. Reclamei também das leis. Leis que tornavam suas criaturas escravas e que eram muito difíceis de serem guardadas. Ele as dava para que suas criaturas obedecessem sem questionar, como escravos sem liberdade de escolha. Em minha reclamação pelos meus direitos fui acusado de ser o perturbador do reino e de que eu estava estragando a paz e a harmonia daquele lugar. Então disse aos outros que eu estava disposto a criar um novo reino, melhor que aquele, onde haveria mais liberdade, mais paz e harmonia. E todos os que eram fiéis a mim se uniram, e juntos saímos de lá com o propósito de criar um reino melhor que aquele. Então fomos expulsos de lá. Encontramos neste mundo o lugar desejado por nós. Este mundo era habitado por seres que necessitavam de liberdade, e eu lhes ofereci essa liberdade e imortalidade, e mais conhecimento. Eles se tornariam deuses, melhores do que antes, recebendo, assim, a imortalidade da alma. Eu me tornei o grande príncipe deste mundo e o estou organizando a fim de torná-lo um paraíso melhor, o centro do universo. Mas o mesmo príncipe que desde o começo me odeia quer destruir meu reino e acabar com a nossa raça neste mundo. Ele usa os homens como canais de sua vontade para torná-los escravos e transmitir sua vontade aos meus fiéis, com a finalidade de fazer com que me vejam como um destruidor maldoso. Só porque eu quero dar liberdade a todos. Por isso é que eu escolhi, para ser meu defensor, defender nosso reino e lutar contra os vivos, aqueles que são fiéis a ele, usando os meios e os métodos que eu sempre usei a fim de os atrair para mim. Você é e será o canal, médium, de minha vontade e o meu vaso, reptiliano, para transmitir minha vontade ao mundo. Terá que conhecer a Axion, a verdade aceita em geral e absoluta para todos, pois aos filhos amados é dado conhecer a verdade como ela é. E é dado conhecer a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento de todas as coisas, porque farei de você um Deus e um grande príncipe. Mas isso será somente para você, meu filho. Aos escravos é dado conhecer apenas a verdade relativa. A verdade absoluta não deve ser vivida nem anunciada, porque ela é um veneno para a mente do ser humano e torna o homem escravo dela. Ela é uma doença contagiosa. A verdade é aquilo que está dentro de você. Não existe culpa, não existe graça. Você tem o direito de viver sua própria verdade. Procure sempre sua verdade dentro de si. E farei de você um grande, farei você andar no meio deles a fim de que destrua a mente deles. Você é meu filho, meu pequeno príncipe do reino. Não tema nada neste mundo, eu estarei sempre com você. O Criador e esse príncipe nos odeiam e querem a nossa destruição, mas você e eu vamos lutar juntos, e no fim seremos os vencedores nessa batalha. Depois do grande discurso, como sempre, ele sumiu do alcance dos meus olhos, deixando-me saudades e ansiedade para ver-lhe outra vez. Eu estava predisposto a destruir os crentes e cristãos fiéis daquele príncipe que eu não conhecia, predisposto a acabar com seu reino, destruir todo objeto que leva sua honra e adoração. Eu estava sendo treinado e educado para me tornar um grande mercenário na batalha espiritual contra aquele que tinha usurpado o trono do meu Senhor. Estava cheio de vingança, cheio de ódio de alguém que eu não conhecia e nunca tinha visto. Tinha aprendido com os espíritos que a melhor maneira de destruir os fiéis do nosso adversário é fazendo-se um deles. Era necessário ser mais sábio que eles, procurar saber a razão das suas crenças, por que e no que eles creem, como eles creem, quais as crenças fundamentais, o que eles pensam, quais são suas fraquezas, onde vivem e como vivem os líderes deles. Eu precisava estar no meio deles a fim de atrair-lhes para a verdade relativa. No dia seguinte, quando me encontrava no meu leito dormindo, à 0 hora, os espíritos me despertaram para que eu fosse ao santuário na reunião do culto da noite.
Logo que despertei do sono, um dos meus companheiros me disse: Filho, vá ao santuário e nós lhe diremos o que falar. Fale por nós lá, diante dos seus avós e dos seus conservos. Sem mais demora, transladaram-me até o santuário de adoração ao grande Lúcifer. E quando lá chegamos, encontramos todos os representantes da província do Uíge. Lá estavam todos os satanistas de níveis muito avançados, e eram de categorias muito elevadas na sociedade angolana, e governantes da própria província. Meu avô era grande referência e uma grande figura no mundo oculto, respeitado como um fiel servo do grande príncipe da luz. O púlpito já estava à minha espera, eles me fizeram grande diante deles. Mas antes, como de costume, foi feito um sacrifício como oferta ao nosso grande Deus. O sangue foi derramado em uma bacia e posto num recipiente. Bebemos o sangue. Meu espírito conselheiro me disse: Não tema, você abrirá a boca e eu falarei por você, meu filho. Então fui posto no púlpito como mensageiro vindo da Sua Majestade Lúcifer. Comecei dizendo-lhes: Sejam todos bem-vindos, excelentes príncipes e fiéis filhos do verdadeiro reino da luz. Nós estamos em uma nova era, a era da revolução e mudança de meios e métodos, nesta grande batalha contra o bem e a verdade absoluta. Nossos alvos não são os mortos-vivos. Nosso objetivo é procurar ter o domínio da mente dos vivos e levá-los à morte, com a finalidade de levá-los à destruição e à rebelião contra o seu príncipe. Chegou o momento de mudar Angola, e a mudança deve começar conosco, porque nós somos a mudança. Vamos parar de nos comportar como escravos, que não sabem por que vivem e que são levados por qualquer ideia. Nosso grande general quer que acabemos com todos os crentes e cristãos fiéis àquele que foi morto e vive, pois eles são um atentado contra o nosso reino. O comportamento de vocês tem envergonhado nosso supremo general. Por que guerrear contra seus irmãos, sabendo que a nossa luta não é entre nós, mas contra eles? Porque devemos controlar a mente dos seus filhos, dos seus jovens e das suas mulheres, usando todos os meios e métodos que estão ao nosso alcance. A guerra é um dos meios de tirar-lhes a paz e seu conforto, e levá-los à miséria e pobreza, a fim de que eles peçam socorro ou ajuda a nossos agentes. Tanto da esquerda quanto da direita, todos eles fazem parte do nosso sistema, cada um deles só está cumprindo sua obrigação. Porque o fim justifica os meios, e a liberdade é só uma ideia, e a democracia é só uma ilusão. A ditadura, o imperialismo e o terrorismo mental devem ser os métodos a serem usados pelos nossos agentes políticos. Quando eles vierem até nós, então implementaremos nossas leis e daremos a solução de acordo com a nossa verdade. Estamos numa nova era, a era moderna, o fim da história deste mundo. Estamos mais próximos do fim do que imaginamos. Deixaremos que ele venha para dar fim à nossa raça, ficando parados sem fazer nada? Não, não podemos ficar parados. Devemos criar revoluções em nossa sociedade. Vamos ensinar-lhes a nova verdade. Os agentes dele estão trabalhando para a destruição da nossa verdade e da nossa lei. São bem preparados e bem treinados, tornaram-se mais sábios que muitos de nós. Então vamos nos preparar para que nossa vitória seja certa. Fui escolhido pelo Supremo Príncipe da Luz, como vocês bem sabem, e a minha missão é a de criar uma revolução na sociedade angolana, na inversão de valores sociais. Os homens têm fome e necessidades espirituais. Então, vamos criar lugares de acolhimento para esses doentes e escravos a fim de que percam de vista a verdade real. Porque não existe outra coisa que escravize mais o ser humano do que suas convicções religiosas e tradicionais. Revolucionaremos nossa sociedade com as revoluções já existentes. Faremos com que eles aceitem nosso sistema de adoração e tiraremos deles a liberdade de escolha. Vocês bem sabem que a mente, o caráter e a personalidade de um indivíduo são formados pelo conjunto de estímulos que os órgãos do sistema nervoso levam ao cérebro, através das sensações ou dos sentidos. Por mais poder que você tenha, com sua força nunca irá vencer um crente ou cristão fiel ao seu Senhor. Porque ele estará ligado a uma fonte invencível. Nunca iremos desviar sua atenção sem procurar saber onde está sua fraqueza. Vocês, governadores deste país, deixem que a grande religião do entretenimento chegue até as casas dos menos privilegiados, pois é nessa categoria social em que encontramos o maior número de fiéis daquele que vive para amar, e daremos a eles os deuses da nova era para suas crianças, seus jovens e suas mulheres, a fim de que eles adorem nossas estrelas e cada um segundo seu modelo, e que sejam tirados da vida no mundo real, e vivam o mundo irreal, o mundo imaginário. E de forma consciente e inconsciente adorem nossos deuses e os honrem, glorificando os espíritos. As revoluções dadas ao nosso patriarca serão implementadas aqui em Angola. Nossa sociedade está pronta para adorar qualquer objeto como um deus. Como nosso país ainda é um estado laico, vamos permitir construções de mais igrejas, a fim de que eles venham nos consultar como deuses para dar soluções aos seus problemas.
Deixaremos que eles leiam a maldita Bíblia Sagrada, mas que dependam somente dos nossos agentes, preparados e especializados para essa missão. E os espíritos cegarão o entendimento deles, pondo em sua mente preconceitos, pressuposições, orgulho, engano próprio, a verdade relativa para que, lendo as Escrituras, não a entendam conforme a verdade é. Não deixaremos que eles vivam a verdade absoluta como ela é, e anularemos a existência da lei. Que cada um faça sua própria lei e sua própria verdade. Ensinaremos que a verdade está dentro de si mesmos e deve ser procurada dentro deles, não em outro lugar, e que a verdade depende de cada um. Vamos tirar deles o culto racional e levá-los ao culto emocional. Faremos com que sintam a emoção da salvação através de êxtase emocional, hipnotismo mental e espiritual, e através de arrebatamento emocional e mental. Ensinaremos que o ser humano tem o direito de viver pela sua própria lei, de viver da maneira que quiser, de trabalhar como bem entender, de morrer quando e como quiser, de guardar o dia que desejar. Mas nosso dia, escolhido por nós mesmos, será o único a ser guardado por todos no mundo. Viva a vitória! Vamos rumo a uma nova era do aquário sem peixes. E viva a nova ordem mundial! Agradeço muito a atenção, e espero que guardemos isso entre nós para pormos em prática, e que ninguém mais saiba. Naquele momento terminaram os minutos que tinham me dado. E muitos que estavam ali presentes admiravam minha eloquência e sabedoria. Eu estava sendo preparado para ser um brilhante escritor ocultista, mágico, exorcista, satanista, médium, para ser um reptiliano dependente de sangue humano. Longe dos meus pais biológicos e dos meus irmãos que nem conhecia, a educação que vinha recebendo dos espíritos era de alta qualidade, uma boa base para me transformarem no tipo de pessoa que eles queriam que eu fosse. Fui ensinado a nunca ter um diálogo amigável com os chamados crentes e cristãos fiéis àquele que vive lá no céu. Principalmente com aqueles conhecidos como adventistas do sétimo dia, porque eram considerados os mais perigosos e deviam ser meus piores inimigos. Mas eu podia manter relação de amizade com adventistas no sétimo dia, que já eram nossos servidores no meio deles. Com os espíritos aprendi a cuidar das minhas emoções, dos sentimentos e pensamentos. Ter cuidado com tudo que entra na minha mente e ter o domínio da fala, ou seja, como falar, por que falar, com quem falar, onde falar, o que falar. Ser tardio no falar, mas pronto no ouvir. Aprendi que devia cuidar do meu apetite, manter meu ego acima de tudo, para que fosse um bom vaso, e me deixar ser usado como um canal, médium ou reptiliano, nas mãos deles. O grande príncipe Lúcifer tinha me dado os privilégios de ser um canal para os espíritos, de falar com eles diretamente, de vê-los e conviver com eles como amigos, sem passar por um intermediário ou agente, pois eu era considerado príncipe, estrela e um deus, chamado para ser membro do grande futuro reino a ser estabelecido pelo supremo rei Lúcifer. Eu tinha um privilégio que meus avós não tinham, o de ver e falar diretamente com Sua Majestade, o Supremo Lúcifer, a grande estrela da manhã. Isso alimentava meu ego e me fazia pensar que eu era mesmo um deus imortal. Como um soldado no recrutamento militar recebe todas as instruções necessárias, a fim de que no campo de batalha não fique perdido, não venha combater contra seus companheiros e irmãos do mesmo exército e da mesma pátria, fogo amigo, fui treinado para ser um bom soldado. Era uma criança com QI muito avançado e acima do normal. Uma criança fleumática, melancólica e colérica, com um coração muito frio, escuro e vazio. Preparado para fazer tudo o que era contra a lei do grande Criador e Deus absoluto, daquele que vive na Banda do Norte. Eu estava preparado para lutar contra todo objeto que levasse as pessoas à adoração desse Deus. Eu era obrigado a ter uma dieta 100% vegetariana, parecendo um vegano. Era-me proibido comer todo tipo de alimento que não fosse 100% da terra, sem adição de elementos artificiais. Porém, eu era dependente de sangue humano, que fazia parte da minha dieta. Até aquele momento eu ainda não tinha conhecido nem tinha falado com nenhum ser humano normal, que não fosse do pacto oculto. Minha mente já estava psicoadaptada com os mesmos ensinos, as mesmas palavras, os mesmos estímulos que me eram repetidos várias vezes a cada hora do dia. Enquanto meu tempo na fazenda passava, aprendia que eu não precisava de nenhum ser humano para nada, pois simplesmente eram objetos de sacrifícios. Assim era ensinado pelos espíritos, meus companheiros diários. Eu também era levado aos santuários de províncias vizinhas para ser conhecido por todos os sacerdotes satânicos de Angola daquele tempo. Era apresentado como o irmão que fora escolhido pelo Supremo e Sua Majestade Lúcifer.